E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo, né? Vamos continuar o nosso curso do Barro Branco, né? Da Academia do Barro Branco. Hoje é nossa aula número 6. A matéria é física e o assunto de hoje é termologia, certo? Então vamos lá. O que é termologia? Termologia é a parte da física que vai estudar a temperatura, vai estudar o calor e vai estudar a transformação da energia mecânica em calor ou vice-versa, certo? Vai estudar a transformação da energia mecânica em calor ou vai estudar a transformação do calor em energia mecânica. Já tivemos uma pincelada disso aqui na aula passada, né? Quando eu resolvi um exercício lá do correspondente calórico, do correspondente mecânico do calor, né? Lá uma questão que tinha um peso que estava preso a um carretel, girava um motor que tinha uma resistência dentro d'água, né? Então aquilo ali é estudo da termologia, até porque o calor é uma forma de energia, certo? O que vai ao contrário do que o senso comum se espera, né? Então, a termologia é a parte da física que estuda temperatura, calor e a transformação da energia mecânica em calor, né? Lá no edital de vocês fala as escalas termométricas. Então, a termometria é a parte da termologia que estuda as escalas termométricas, certo? Então, antes da gente estudar as escalas termométricas, é interessante nós definirmos o que é temperatura e o que é calor, para que nós saiamos do senso comum. Temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas, certo? Então, a temperatura ela vai medir o grau de agitação das moléculas. E o calor? O que é o calor? O calor é energia térmica em movimento, devido à diferença de temperatura entre corpos, certo? O calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, certo? Então, temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Calor é energia térmica em movimento devido à diferença de temperatura entre os corpos. O calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? Então, vamos voltar aqui na temperatura. Vamos imaginar um gás qualquer, gás A. O gás A, ele tem as suas partículas, sua molécula, agitando-se fortemente. Então, tem várias moléculas aqui se agitando fortemente. O que isso quer dizer? Se esse gás tem a maior
agitação das partículas, isso implica que cada uma dessas partículas, em especial, vai ter maior energia cinética. Uma vez que elas tiverem maior energia cinética, implica uma temperatura mais elevada, certo? Se eu pegar um outro gás e esse gás tiver menor agitação da partícula, isso vai levar a que essas partículas tenham uma energia cinética menor, e isso conclui-se que a temperatura desse segundo gás é menor do que a do primeiro, porque ele tem menor agitação, consecutivamente menor energia cinética, certo? Então, a temperatura ela está relacionada à agitação das moléculas, enquanto o calor é a energia em trânsito, a energia térmica em movimento, certo? E ele sempre vai fluir do corpo mais quente para o mais frio, certo? Então, visto o que é temperatura e o que é calor, nós precisamos agora definir o que é chamado de lei zero da termodinâmica, que é a lei do equilíbrio térmico, certo? O que diz a lei zero da termodinâmica? A lei zero da termodinâmica diz que se dois corpos A e B estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro corpo C, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si, certo? Então, o que está acontecendo? Eu tenho aqui um corpo A e um corpo B. Só que existe também um corpo C. A e C estão em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura de A é igual à temperatura de C. E B e C estão em equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura de B é igual à temperatura de C. Então, A e C formam um sistema físico, B e C formam outro sistema físico. Como A está em equilíbrio térmico com C e B está em equilíbrio térmico com C, embora pertençam a sistemas físicos diferentes, A e B vão estar em equilíbrio térmico também, porque as suas temperaturas também serão iguais. Então, essa é a lei zero da termodinâmica, é o equilíbrio térmico, certo? Então, primeira pincelada que nós tivemos, o que é temperatura, calor e a lei zero da termodinâmica. Agora vamos passar para as escalas termométricas, certo? As escalas termométricas, foram as escalas criadas para medir a temperatura dos corpos, né? Existem várias escalas termométricas
mas nós vamos estudar basicamente 3 escalas, certo? A escala Celsius, que é a mais conhecida de nós, né? Porque é a escala que nós adotamos aqui no Brasil, a escala Celsius. A escala Fahrenheit, que eu acabei esquecendo como se escreve Fahrenheit, né? Que basicamente é adotada nos países de língua inglesa, e a escala Kelvin, que é a escala, vamos dizer assim, acadêmica, né? Os trabalhos de pesquisa acadêmico, geralmente eles estão na escala Kelvin, que é a escala conhecida pelo zero absoluto, certo? Onde, né, não, teoricamente, não existe a agitação das moléculas no zero absoluto. Então, é a escala Kelvin. E a escala Kelvin, além de ser uma escala acadêmica, ela se torna tão importante assim, porque, ao contrário do que a gente pensa, ela é a unidade de medida do sistema internacional, certo? Não é nem a escala Celsius e nem a escala Fahrenheit, a escala termométrica do sistema internacional. A escala termométrica do sistema internacional é a escala Kelvin, certo? Então, como é que a gente vê a relação entre as escalas? Ora, a relação entre as escalas se dá da seguinte maneira: toda escala ela vai ter o ponto de gelo, certo? Que é o ponto de fusão do gelo, e vai ter o ponto de vapor, certo? Então vamos supor uma escala arbitrária qualquer. Isso aqui é um termômetro, tá? Tá bem retinho esse termômetro. Que aqui é o bulbo, ó, onde está onde ela tem a uma temperatura θ qualquer, o ponto de fusão do gelo. E uma temperatura θ qualquer é o ponto de ebulição da água. E esse sistema físico, eu meço ele numa temperatura θ aqui qualquer, certo? Vamos ver a escala Celsius agora. Celsius. Na escala Celsius, o que acontece? O ponto de fusão do gelo, a gente sabe que é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição é o ponto de vapor d'água, que é 100 graus Celsius, certo? E, no caso aqui, eu vou colocar aonde, nessa escala arbitrária, a medida é de θ graus, eu vou colocar o C, que é o que nós vamos usar para fazer a conversão. Agora, vamos ver a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit não é uma escala centígrada, ou seja, ela não é dividida em 100, como é a escala Celsius. Porque o ponto de fusão do gelo na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. E o ponto de vapor, o ponto de ebulição da água, é de 212 Fahrenheit. Então, se você vê da escala Celsius do ponto de fusão ao ponto de ebulição, são 100 graus de diferença. A da Fahrenheit não é 100, é 180, então ela não é uma escala centígrada, certo? E esse ponto aqui nós vamos chamar de F. Por fim, vamos botar aqui a escala Kelvin, que é a escala absoluta. O zero absoluto, ou seja, aquele ponto que a princípio não existe agitação da molécula
e seria inviável a existência da vida, seria o ponto de fusão do gelo, que na escala Kelvin é 273 Kelvin. E o ponto de ebulição da água é, na verdade, 273 Kelvin é o ponto de fusão do gelo, né? O 0 Kelvin, que é o ponto onde não existe agitação da molécula, tá? E o ponto de ebulição corresponde a 373 Kelvin. E vamos botar nesse ponto aqui o valor de Kelvin. Por que eu estou mostrando isso? Porque se cair na sua prova uma questão de escala termométrica, você fazer a relação entre a escala termométrica, você vai ter duas opções. Ou você decorou as relações existentes entre essas três escalas, ou você sabe fazer. Isso aqui que eu vou fazer agora. Por que você precisa saber? Porque ele pode dar na prova uma escala arbitrária, certo? Mas é bem simples. Vamos pegar aqui, vamos pegar esse ponto arbitrário, esse ponto que eu chamei de θ, eu vou colocar aqui e eu vou subtrair dele o ponto de fusão do gelo. Então eu pego θ menos θf, que é o ponto de fusão. Eu estou fazendo uma razão entre as escalas. E depois, no denominador, eu vou pegar o quê? O ponto de ebulição e vou subtrair do ponto de fusão, certo? Isso vai ser igual ao quê? Na escala Celsius agora, porque eu quero relacionar essas temperaturas. Na escala Celsius, o que a gente tem na escala Celsius? Na escala Celsius, a gente vai pegar esse ponto aqui, C, menos o ponto de fusão do gelo, que é 0. E vou pegar o ponto de ebulição, 100, e subtrair do ponto de fusão, menos 0. Mesma coisa para Fahrenheit. Vou pegar o F, menos 32, e vou pegar 212, menos 32. E vou fazer a mesma coisa para o Kelvin. Kelvin, menos 273, e 373 menos 273, certo? Pronto, montei as relações. Então, para uma escala arbitrária qualquer, eu tenho que θ menos o ponto de fusão é igual ao ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Para a escala Celsius, C menos 0 dá C, 100 menos 0 dá 100. Na Fahrenheit, F menos 32, 212 menos 32 dá 180. E na Kelvin, Kelvin menos 273 sobre 100. Certo? Então, eu tenho aqui uma escala arbitrária qualquer. Em relação a qualquer uma delas, Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, eu vou usar essa escala arbitrária. Certo? E entre as Celsius, Fahrenheit e Kelvin? Ora, entre elas, por exemplo, eu tenho uma temperatura que é dada em... Eu quero, por exemplo, determinar uma temperatura o correspondente na escala Fahrenheit a uma temperatura de 50 graus Celsius. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar Celsius sobre 100, eu quero transformar da Celsius para Fahrenheit. Então eu tenho que pegar a Celsius e a Fahrenheit. F menos 32 sobre 180. Se na Celsius ela vale 50, fica 50 sobre 100 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 180. 50 dividido por 100 dá 1 sobre 2. F menos 32 é 180. Multiplica cruzado, dá 2F menos 64 é igual a 180. 2F é igual a 180. Esse 64 eu vou jogar para cá. 2F fica 244, né? Mais 20, 200, 244. F é 244 sobre 2, que vai me dar 122.
Fahrenheit. Então, 50 graus Celsius equivalem a 122 graus Fahrenheit, certo? E se por um acaso eu quero saber esses 50 graus Celsius equivale a quantos graus Kelvin? A mesma coisa, meu amigo, C sobre 100, só que agora eu vou pegar o Kelvin. É igual a Q menos 273 sobre 100. Olha só que legal, eu posso cortar e cortar. Então, a escala Celsius é a escala Kelvin menos 273. Então, um valor de temperatura de 50 graus Celsius é igual a Kelvin menos 273. Né? O que nós temos? Vou jogar esse 50 para cá, ele vai vir negativo, e o K para cá, ele vai vir negativo. K é menos 273 menos 50. Isso aqui vai dar negativo com esse negativo, vai ficar tudo positivo. Então, K é igual a 323 Kelvin. É o valor da escala, valor da temperatura de 50 graus Celsius na escala Kelvin. Então, entre Celsius e Kelvin, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho a escala Celsius e quero determinar Kelvin, é só eu somar o valor da escala Celsius a 273, que eu tenho o valor na escala Kelvin, certo? Quanto é que é 80 graus Celsius em Kelvin? É só eu pegar 80 e somar 273, que dá 353. E o contrário, eu vou diminuir. Se eu tiver na escala Kelvin e eu quero determinar na Celsius, é só eu diminuir. Quanto é que é 273? 200, vamos ver aqui, ó. Quanto é que quanto que corresponde na escala Celsius uma temperatura de 300 Kelvin? É só eu pegar 300 Kelvin e tirar de 273, vai dar 17 graus Celsius. Uma temperatura de 300 Kelvin equivale a uma temperatura de 17 graus Celsius. Então, entre Celsius e Kelvin, eu posso ter essa de Celsius para Kelvin, eu somo, e de Kelvin para Celsius, eu subtraio. E agora, e se eu tiver uma relação entre a escala Celsius e a Fahrenheit, certo? Eu consigo melhorar isso aqui? Sim, eu consigo melhorar. Ó. Celsius sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180. Né? Olha só, um zero, outro zero, fica C sobre 10, F menos 32 sobre 18. Né? Dá por 2 ainda, ó. Por 2 aqui fica 5 e aqui fica 9. C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Essa aqui é uma relação que é igual a essa aqui, só que ela está mais simples. Mas também vai depender do caso, certo? Então, ou você, para a sua prova, ou você guarda essas relações aqui na cabeça, ou você deduz na hora, como eu mostrei aqui para vocês, certo? Então, é essas brincadeiras que tem sobre as relações entre as temperaturas, certo? E eles adoram colocar essas questões em prova, né? Essa mudança de temperatura, certo? Muito bem, então o que interessa é as questões, né? Então vamos lá, ó. Considere os termômetros de coluna representados na figura. Um dos termômetros utiliza a escala Celsius de temperatura e outro a escala Kelvin. Então está aqui um termômetro na escala Celsius e o outro na escala Kelvin. A partir dos valores indicados na figura, a temperatura TK na escala Kelvin, que corresponde a 50 graus Celsius, é igual a... Então ele quer saber a temperatura TK, que na escala Kelvin
corresponde a 50 graus na escala Celsius. Como eu falei na parte teórica, duas maneiras de você fazer essa questão. Uma é você sabendo de cabeça a relação entre as escalas, né? No caso, a escala Celsius é a Kelvin menos 273. Essa aqui é a relação existente entre elas. Ou você deduz na hora. Como é que você deduz na hora? Esse ponto aqui, TK, ele vai corresponder a 50 graus Celsius, que eu vou marcar aqui como C, certo? C de Celsius. Esse ponto aqui, arbitrário que eu escolhi, eu vou subtrair do ponto de fusão do gelo, certo? Que na escala Celsius é 0. E isso vai estar para o quê? O ponto de ebulição da água, que na escala Celsius é 100, menos o ponto de fusão do gelo, que na Celsius é 0. E vou fazer a mesma coisa para outra escala que eu estou comparando. No caso aqui é a Kelvin, que o TK, que é a temperatura na Kelvin, menos o ponto de fusão do gelo, 273, o ponto de ebulição da água, que é 373, menos o ponto de fusão do gelo, que é 273. Aí eu vou fazer Celsius menos C menos 0 dá C, 100 menos 0 dá 100, né? TK menos 273, e aqui 373 menos 273 dá 100, corto 100 com 100 e eu chego à relação que eu já tinha. No caso aqui, em vez dele chamar somente de K, ele está chamando de TK, certo? Então, Celsius é TK menos 273, e ele quer saber quanto é que corresponde 50 graus Celsius. 50 graus Celsius é TK menos 273. Esse 273 eu vou passar para cá, ele vai vir positivo. Fica 50 mais 273 é igual a TK. TK é igual a 323 Kelvin. É o valor correspondente a 50 graus Celsius, o gabarito lá na letra C, certo? Mais uma questão da VUNESP. Então ali, ó, considere os termômetros de coluna representados na figura que utilizam, respectivamente, as escalas de temperatura Celsius, Fahrenheit, Kelvin e Rankine, certo? São 4 escalas de temperatura. Então aqui os termômetros, com cada um com uma escala arbitrária aqui num ponto qualquer, e os seus pontos de fusões de gelo e ebulição da água. Na escala Celsius, fusão de gelo 0, ebulição da água 100. Na Fahrenheit, fusão do gelo 32, ebulição da água 212. Na Kelvin, fusão do gelo 273, de ebulição 373. E na Rankine, fusão do gelo 492 e ebulição da água 672. Aí o que ele quer? Em relação a essas escalas, é correto dizer que... Então, ele quer saber o que é correto nós falar dessas 5 alternativas que está aqui. Somente uma vai estar correta, certo? Na letra A, as escalas Kelvin e Fahrenheit são escalas de temperatura absoluta. Não, eu falei na parte teórica que quem é a escala absoluta é a escala Kelvin, certo? A escala Kelvin é a escala absoluta, tanto é que ela é uma escala acadêmica, né? As pesquisas científicas no mundo todo que utilizam o Sistema Internacional de Medidas, as pesquisas são publicadas na escala Kelvin, até porque a Kelvin é a unidade do Sistema Internacional, e na escala Kelvin que nós temos o zero absoluto, certo? E por que ela é escala absoluta? Porque ela é a escala que está relacionada à energia cinética dos gases, certo? Das moléculas, desculpa, das moléculas. Então, ela está relacionada à energia cinética
das moléculas, certo? Então, ela que é a escala absoluta, a Fahrenheit não é escala absoluta, certo? Na letra B, as escalas Celsius e Fahrenheit são escalas de temperatura relativa. Isso aqui está certo, então deve ser o gabarito, né? As escalas Kelvin e Fahrenheit são escalas de temperaturas relativa. Por que elas são escalas de temperaturas relativas? Ora, porque elas não são absolutas. Tá? Mas vamos ver aqui. Porque se a escala absoluta que está ligada à energia cinética das moléculas, então a escala relativa ela não está associada à energia cinética das moléculas. Um exemplo bem típico para você ver isso, por que essas outras escalas são escalas relativas, é você imaginar assim, eu chegar aqui para você e disser, pô, aquilo determinada, sei lá, um material qualquer ali, um tronco de uma árvore, ele mede 1 metro de comprimento. Eu chegar ali e falar assim, mas aquele outro tronco ali, por exemplo, ele mede o dobro. Você facilmente vai compreender que aquele outro tronco, ele mede o dobro, ele mede 2 metros, né? O que não acontece quando eu vou medir a temperatura de um corpo, certo? Por exemplo, eu pego um corpo qualquer na escala Celsius e meço a temperatura e digo que ele está a 25 graus Celsius, e eu falar que um outro corpo qualquer ele tem uma temperatura o dobro do que esse primeiro corpo tem, você já imagina que ele vai ter, esse outro corpo, vai ter uma temperatura de 50 graus Celsius, porque ele tem o dobro do primeiro, né? Mas isso não é verdade, porque essas escalas são escalas relativas. Esse dobro é sempre, essa proporção, ela é em relação à escala absoluta, a escala Kelvin, porque a escala 25 graus na escala Celsius, eu vou ter 273 mais 25, 89, 298 graus Kelvin. Ora, 298 graus Kelvin, o outro corpo está com o dobro da temperatura, ou seja, ele está aqui daria 600, aí ele vai estar a 596 Kelvin. E se eu pegar e fazer 596 Kelvin e trazer para Celsius, eu subtrair 273, 3, 2, 3. Ele vai estar uma temperatura de 323 Celsius, que é bem diferente de 50 Celsius, certo? Então, um corpo tem 25, a temperatura dele é 25 graus Celsius, e se eu digo que um outro corpo tem a temperatura o dobro desse primeiro, ele vai medir 323 Celsius e não os 50. Porque essa proporção de dobro e metade é em relação à escala absoluta, a escala Kelvin. No caso aqui, a Celsius e a Fahrenheit, ou qualquer outra escala, elas são relativas porque elas não mantêm essa proporcionalidade, certo? Então, quando eu digo que um corpo está o dobro da temperatura, eu tenho que levar para a escala Kelvin, né? E depois eu verificar quanto é que é na escala aquela que eu estou determinando, certo? Então, por isso que uma é relativa e por isso que a Celsius e a Fahrenheit elas são escalas relativas, certo? Essa proporção não segue. Então, tá certa essa questão, né? As escalas Celsius e Fahrenheit são escalas de temperatura relativa, né? Na letra C, ele fala a escala Fahrenheit, a escala absoluta da temperatura no sistema britânico de unidade. Ela é a escala do sistema britânico, né? Lembra lá que eu falei que a escala Fahrenheit, basicamente, ela é usada em países de língua inglesa, certo? Mas ela não é escala absoluta, ela é uma escala relativa, certo?
a escala Rankine, na letra D. A escala Rankine é a escala absoluta de temperaturas no Sistema Internacional de Medidas. Não, né? A escala absoluta do Sistema Internacional de Medidas é a Kelvin. E a letra E, a escala Celsius, é a escala relativa de temperatura no Sistema Britânico de Unidade. A Celsius é uma escala relativa, porém ela não é do Sistema Britânico de Unidade e nem do Sistema Internacional, certo? Então o gabarito dessa questão está na letra B, certo? Essa questão 34 é a questão da mesma prova, né? A questão anterior foi a 33, né? E essa a 34. E na 34 ele fala, ainda em relação à medida de temperaturas, considerando as temperaturas TC, Celsius, TF, Fahrenheit, TK, Kelvin e TR, Rankine, indicadas na figura da questão anterior, assinale entre as equações de conversão a seguir a correta. Ora, aqui ou você faria para cada um dessas opções que ele está dando o esquema das temperaturas ali com um termômetrozinho, né? Ia pegar um ponto qualquer aqui no meio, diminuir do ponto de fusão, né? Não vou botar zero aqui, né? Ia pegar esse ponto arbitrário e diminuir do ponto de fusão, depois tu vai pegar o ponto de ebulição e diminuir do ponto de fusão, e isso ia comparando com as escalas entre si. Ou você já sabe que a temperatura Celsius, né, ela é a Kelvin menos 273. Você já sabendo isso, você iria ali e marcava já direto essa alternativa como sendo o gabarito, certo? Beleza? Então, o gabarito dessa questão, letra C. E a última questão aqui, apresentando sobre as escalas termométricas, né? Essa questão da Polícia Civil de São Paulo, né? A questão, esse tema aqui, o naufrágio do veleiro norte-americano Shutdown próximo à costa canadense, ela serviu para a escala 31 e 32, para as questões 31 e 32. A 31 não tem a ver nem com o nosso edital. A 32 é essa aqui. A justificativa para o distanciamento do corpo do ponto de naufrágio foi dada pela existência das correntes marítimas locais. Observação feita pelo confronto de temperatura das águas. No local onde for encontrado o corpo, a temperatura da água era 41 graus Fahrenheit, que na escala Kelvin corresponde a... Então, ele está dando uma temperatura de 41 graus Fahrenheit, né? Aqui a banca peca, né? Porque não existe esse sinal de grau aqui. Esse sinal de grau é só se for centesimal a escala, né? Que não é o caso da Fahrenheit, você usa só na Celsius, né? Mas tudo bem. Não é por isso que a questão deixa de ter sua validade, né? Então, 41 Fahrenheit, né? E ele quer saber na escala Kelvin. Aí o que acontece? Ou você traz de Fahrenheit para Celsius e depois você faz para Kelvin, ou você faz a conversão direto utilizando o métodozinho ali dos termômetros, né? Pega os dois termômetros, tu diz que esse aqui está na escala Kelvin, esse aqui está na Fahrenheit. Fazendo por esse método, você tem que saber o ponto de fusão e o ponto de ebulição, né? O ponto de fusão da Kelvin é 273 e o ponto de ebulição 373. O da Fahrenheit é 32, o ponto de fusão, e 212 o ponto de ebulição, certo? Você pega um ponto qualquer, que eu vou chamar de K, e outro ponto qualquer na mesma coluna do termômetro, que eu vou chamar de F.
Vou pegar K menos 273, 373 menos 273. O ponto arbitrário menos o ponto de fusão e depois o ponto de ebulição menos o ponto de fusão. Vou fazer a mesma coisa para Fahrenheit. Fahrenheit menos 32, 212 menos 32. O que eu tenho? K menos 273 sobre 100 é igual a F menos 32 sobre 180. Posso melhorar isso aqui, né? Corta esse zero com esse zero, fica 10 e 18. Ainda dá por 2, fica 5 e 9. Aí fica K menos 273 dividido por 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Ora, eu tenho o valor em F, é só substituir em F. K273 sobre 5 menos 41 menos 32 sobre 9. 41 menos 32 dá 9, certo? Isso aqui dá 9, né? 9 dividido por 9 vai dar 1. Então, isso aqui é K menos 273. Esse 5 que está aqui dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. 5 vezes 1 dá 5. K é 273 mais 5, que é igual a 278 Kelvin. É o valor da temperatura que corresponde a 41 graus Fahrenheit. Então, gabarito está aqui na letra B de bola, certo? Então, terminando nossa primeira parte, né, sobre as escalas termométricas. Isso não acaba o assunto, né? Depois ali eu vou trazer mais questões, inclusive vendo a mesma situação com gráfico, mas essas aí já são questões de fixação para você dessa parte da matéria, certo? Na segunda parte dessa aula, nós vamos ver a dilatação dos corpos, certo? Até a próxima, então.